Olá, meu jovem aluno, minha jovem aluna. Nesta aula, você vai aprender muito sobre 3D Studio Max. Então eu peço que você preste bastante atenção e aproveite bem o conteúdo, que eu acredito que ele vai ser bem útil para quem quer começar a aprender o 3D Studio Max. Bom, primeira coisa aqui, a gente já inseriu aqui a planta do pavimento tipo que a gente vai modelar. Isso foi ensinado em outra aula, que eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo. E também eu já deixei configurado aqui as ferramentas que a gente vai acabar mais usando aqui para esse exercício, e também tem um vídeo explicando como é que configura, deixa configurado esses botões aqui com essas ferramentas. Então aqui eu vou mostrar algumas maneiras diferentes de se fazer a mesma coisa. Nesse exercício aqui a gente vai modelar as paredes dessa planta aqui, ó. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou deixar a vista de perspectiva aqui em primeiro plano e eu vou mostrar, na minha opinião, da pior para a melhor maneira de se fazer, de modelar as paredes aqui. Então aqui, ó, aqui eu considero a pior maneira, tá? Praticamente quase ninguém faz desse jeito, mas é uma das maneiras, tá? Já vou deixando bem claro que é a pior. Seria da seguinte forma: eu pegar a ferramenta Box aqui, eu vou aqui na aba Create, vou aqui em Geometria, vou deixar aqui em Standard Primitives e vou pegar a ferramenta Box. Bom, a ferramenta Box aqui, se eu quero alinhar com a planta, aqui nesse botão, eu vou até ampliar aqui para ficar bem, para você conseguir enxergar bem aqui. Tá. Esse botão aqui, ele é uma ferramenta de precisão. Aqui nós vamos deixar ela em 2.5 e em um outro vídeo eu vou explicar qual é a diferença de C2, de 2.5 e 3. Tá? Mas aqui a princípio podemos deixar em 2.5. Tá? E se eu clicar com o botão direito do mouse em cima dessa ferramenta, ele vai abrir aqui uma caixa com as ferramentas de precisão. Então, nesse caso aqui, agora, no Snaps, aqui, nas outras opções que a gente vai mostrar em outras ocasiões, aqui no Snap, a gente vai deixar ligado Endpoint e Midpoint para quem já trabalha com AutoCAD, para quem trabalha com Rhino, até com o próprio Sketch, já deve saber o que é End e Mid. Tá? E depois tem as outras ferramentas aqui que a gente vai acabar usando de acordo com os exercícios. Tá? Então já está habilitado aqui, a ferramenta de precisão está ligada, e daí vocês vão notar que quando eu chego aqui na planta, ó, ele já vai arrastar aqui, ó, e eu já consigo fazer aqui a parede. Clicou, e aqui eu vou lá depois e coloco uma altura. Tá? Vou fazer de novo aqui para mostrar aqui, ó. Então, uma das maneiras seria eu pegar o comando box e colocando um box do lado do outro até eu conseguir montar toda a parede. Certo? Bom, essa aqui seria a pior maneira de se fazer, tá? Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar aqui. Já vamos apertando a letra Q, tá? Apertando a letra Q, ou aqui, ó, o Select, ó. Eu consigo selecionar aqui e com a tecla Delete eu consigo deletar. Bom, já ficou bem claro que essa aqui seria a pior maneira de se fazer. Outra maneira de se fazer, eu poderia pegar aqui e usar a ferramenta. Particularmente, eu não gosto muito dessa ferramenta aqui, tá? Mas é uma maneira de se fazer. Você pode vir aqui no menu Create, em Geometria, e aqui onde está o Standard Primitive, aqui, ó, que seria essas ferramentas aqui. Se vocês escolherem aqui, tem uma ferramenta que chama
AEC Extend, que seria arquitetura, engenharia e construção, ferramentas para essa aplicação. Quando eu clico aqui, ele vai ter uma parte aqui de vegetação, uma parte de corrimão e uma parte de parede, tá? Se eu clicar aqui em Wall, ele já vai fazer uma parede aqui, ó, que eu vou colocar espessura, no caso aqui, se eu não me engano, essa parede aqui nesse projeto acho que ela está com 14. E a altura, se eu não me engano, desse projeto seria 3,15 da parede, tá? E aqui ele pode dizer se eu quero alinhar pela esquerda, pelo centro ou pela direita, tá? Bom, vamos deixar aqui pela esquerda por enquanto. Se eu pegar agora aqui a vista de topo, com a tecla Alt e W eu coloco só a vista aqui, eu posso aproximar. E aqui, essa ferramenta ela funciona bem parecido com o Revit. Então, se eu clicar aqui, eu consigo fazer as paredes aqui, ó. Tá? Aqui acabei colocando com 14, né? Parece que ela é menor, parece que ela é 12. Tá? Bom, aqui seria uma maneira de fazer a parede. Se eu olhar na vista de perspectiva que a parede já está feita, só que eu alinhei pelo lado errado, ó. Eu vou pegar aqui em modificar, tá? A parede aqui está selecionada, então parede 1 aqui, ó, parede 1. Eu vou alinhar pela esquerda, não, até poderia deixar aqui por aqui, tá? Poderia deixar pelo lado esquerdo aqui, tá? E daí, as aberturas nessa ferramenta aqui, o que acontece, ó? Se eu pegar, vir aqui, ó, Create, tem aqui, ó, tem porta e tem janela aqui, ó, tá? Se eu clicar aqui em janela, eu vou pegar uma janela pivotante aqui, tá? Depois eu posso mostrar aqui em outra aula como é que funciona. Não, essa aqui não, essa aqui é slide aqui, ó. Essa aqui é aquela que abre pro lado aqui, ó. Vou vir aqui, cliquei aqui, cliquei, seguro, faço comprimento, cliquei aqui, faço espessura e agora eu coloco lá a altura, ó. O que é interessante dessa ferramenta aqui, ó, que ela já abre automaticamente, ó, ela já faz a abertura aqui na parede. Então aqui para quem trabalha com o Revit, né? Opa, perdão. Para quem trabalha aqui com o Revit, ó, já fica a abertura aqui, isso funciona para porta e funciona para janela. Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Essa janela aqui, se eu não me engano, o peitoril dela é 90 centímetros. Como que eu vou conseguir colocar 90 centímetros? Porque ela está colada no chão aqui, ó. Aqui na ferramenta Move, tá? Eu vou até ampliar aqui também. Ó, ferramenta Move. Se eu clicar em qualquer uma dessas ferramentas aqui, ó, com o botão direito do mouse, ele vai abrir uma caixa aqui que eu posso colocar valores. Tá? Então, no eixo Z aqui, deixa eu voltar aqui agora, ó, no eixo Z, tá? Tem a coordenada absoluta, tem a coordenada offset, que eu vou fazer um vídeo explicando o que é isso, também depois eu coloco na descrição. Tá? Aqui eu posso colocar tanto por aqui ou por aqui. Eu vou colocar 90, ó, já fez a abertura aqui. Vou aqui no Modify, isso aqui eu já expliquei em outro vídeo, ó, que aqui eu crio e aqui depois que eu criei, tá, eu modifico. Então posso até colocar aqui, ó, janela, 01, tá? Então aqui eu posso colocar uma janela de, se eu tenho 90 de peitoril para 2,10, eu posso colocar 70 aqui, ou 80. Vou colocar 80 aqui. Deixa eu ver. Acho que é essa altura aqui. Depois eu vou fazer a matemática correta, mas aqui não é o importante agora aqui.
Eu posso colocar uma espessura menor, eu posso deixar 12, tá? Mas vamos colocar uma espessura um pouquinho menor, aqui, colocar um 8 aqui, para ela entrar um pouquinho da parede. E aqui, tá? Se eu deixar essa opção aqui, ó, ligada aqui, vamos ampliar aqui, ó. Essa opção aqui é aquela janela de, acho que mais americana que tem esse tipo de janela aqui, ó. Eu posso pegar, colocar ela, desabilitar essa opção aqui. E eu posso também fazer uma abertura aqui, ó. Sei lá, vamos colocar 60% aqui aberto, tá? Aqui eu posso colocar a espessura da janela, aqui é a espessura do vidro, desculpa. Vou deixar 0.25. E aqui eu vou colocar um pouco mais de frente aqui. E eu também posso ajustar aqui essas espessuras aqui, tá? E aqui eu posso colocar 2. Então eu posso colocar as espessuras aqui da janela aqui, ó. Que ela vai funcionar bem fácil de usar aqui. E esse aqui eu vou colocar 2 aqui, ó. Tá, então, uma das maneiras eu posso estar usando essa ferramenta aqui, ó. Vou aqui no Create, Geometria, e vou escolher aqui a opção AEC Extend, que seria Arquitetura, Engenharia e Construção. Tá? E eu vou escolher a opção Wall aqui, ó. Wall, que é a parede. Certo? É uma opção, tá? É uma maneira de se fazer. E particularmente não é a que eu utilizo, tá? Mas não é uma das maneiras. Bom, vamos lá. Outra maneira. Outra maneira seria essa aqui, ó. Eu posso de novo vir aqui no Standard, posso fazer um box aqui. Deixa eu habilitar aqui. Vou na vista de topo aqui. Bom. Faço a parede aqui. A altura aqui eu posso já colocar direto por aqui. Se eu não me engano era 315 nesse projeto. Tá. Daí eu posso pegar agora aqui, tá, a minha parede. Tá? Daí eu, né, teria que colocar uma parede do lado da outra aqui. E daí o que acontece? Ó, eu vou lá e faço uma abertura. Eu faço um outro box. Vamos colocar aqui a altura de 90 aqui, não sei se a altura é essa. Aqui eu vou colocar uma espessura um pouquinho maior. Para ficar, vou colocar até maior aqui, uma espessura um pouquinho maior. E vou colocar aqui também o peitoril aqui 90, né? Vocês viram aqui que eu já mostrei que se clicar com o botão direito aqui, ele vai colocar a altura. E daí eu poderia pegar, não é a maneira também, que eu acho que não é a melhor maneira de se fazer, tá? Mas é uma das maneiras. Poderia pegar, clicar aqui. Venho aqui em, de novo, Create, Geometria, e aqui eu vou pegar objetos compostos, ó. Tá? Eu acho que a tradução seria essa. Tá? Vou clicar aqui. E tem aqui tem algumas maneiras, né, de fazer objetos, composições de objetos, né? Tem uma aqui que seria a operação booleana, tá? Uma operação matemática chamada booleana aqui, ó. Eu vou clicar aqui. Já está selecionado o objeto principal. Eu vou pegar aqui, vou escolher a opção subtrair. Vou subtrair aqui. E daí aqui eu vou clicar, né, subtrair, e aqui eu vou adicionar o objeto da operação. Então eu clico nesse botão aqui e clico nesse aqui, ó. E daí ele vai lá e faz a abertura da parede. Só que imagine fazer em todo, né, em toda essa planta aqui, eu acho que dá muito trabalho. Ok, a parede está pronta aqui, é uma das maneiras. Daí agora aqui, ó, eu só vou mudar para a opção 3 aqui, ó. Num outro vídeo eu vou explicar o porquê do 3, ó. Mas para facilitar aqui,
uma regra que eu uso é o seguinte, ó. Se eu estou trabalhando numa vista ortogonal, que é uma vista de topo, uma vista frontal, uma vista lateral, eu vou preferir usar o 2.5 ou o 2, mas esquece o 2 por enquanto. Eu vou estar optando pela opção 2.5. Se eu trabalho na perspectiva, eu prefiro usar a opção 3 aqui, ó, número 3. Tá? Depois eu explico num outro vídeo o porquê disso. Tá? Vem aqui na janela, pega essa janela aqui de abrir, ó, coloca aqui o comprimento, a espessura e a altura. Só vou lá, ajusta aqui a espessura para 10 aqui, ou 8. E também está pronto aqui nossa parede com a nossa janela. É uma outra opção. Particularmente é uma opção também que eu não gosto muito porque acaba deixando o desenho muito pesado. Essas janelas, essas opções aqui que o 3D Studio Max tem, elas são bem interessantes, tá? Mas dependendo da situação também eu prefiro não usar, eu prefiro eu modelar as minhas janelas e as minhas portas, porque eu tenho um controle maior do que eu estou fazendo. Bom, essa aqui é uma maneira. E daí agora vem as outras maneiras que eu considero se eu não esqueci nenhuma delas, que é as que eu considero mais interessantes aqui, ó. Se eu quero voltar aqui na posição original, aqui, ó, o nome disso aqui se chama View Cube, tá? Cubo de visualização, imagino que é a tradução. Se eu clicar nessa casinha, ó, ele volta para a posição original aqui, ó. Tá? Bom, se o arquivo que vem do AutoCAD ou do Sketch ou do Revit, né, que são softwares que eu consigo trabalhar, que são compatíveis aqui com o 3D Studio Max, se ele estiver bem certinho, bem redondinho, tá? Deixar bem claro isso, se ele estiver bem redondinho, que a maioria das vezes não acontece isso, eu posso simplesmente selecionar as paredes, olha só que prático aqui, ó, e eu posso vir aqui no Modify, ó, selecionei aqui o Layer Parede, e eu posso usar a ferramenta Extrude. Se não tiver aparecendo os botões aqui, como já está aparecendo para mim, eu vou indicar que você acesse o vídeo aqui que tem configuração. O nome do vídeo é configuração da lista de modificadores, do menu Modifier, tá? Que mostra como é que faz para ligar esses botões aqui. Se não estiver aparecendo aqui, tem uma Modifier List aqui, você clica aqui e vai procurar aqui a ferramenta Extrude. Tá? E aqui eu posso colocar a altura e ele já vem com a altura aqui. Tá? Bom, problemas e não problemas, né? Se esse comando aqui ele não tiver, se essa malha aqui não tiver bem fechada, ele vai deixar a parede oca, que dependendo da situação, a princípio não tem problema. Tá? E outra coisa aqui também, ele coloca uma textura, um material preto aqui, ó, que na hora de renderizar isso pode dar problema. Tá? Pode dar problema, sim ou não, seria uma outra explicação. Então, para evitar problemas, tá, com esse material, eu vou clicar aqui. Tá? Isso daí acontece quando vem de outro software, tá? Não é só do AutoCAD, dependendo do software que eu vou usar. Eu clico aqui em cima dele, clico nessa ferramenta aqui, ó. Eu vou depois fazer um vídeo explicando aqui, tá? Mas é bem simples. Vou escolher mais aqui e vou usar uma ferramenta chamada UVW Remove. Nessa ferramenta eu vou remover o UVW e vou estar removendo também o material aqui, ó. Só que em alguns lugares funciona, outros lugares não funciona, tá? Isso tem a ver com um negócio chamado normal, que também é uma outra explicação, um outro vídeo, tá? A princípio eu poderia, vamos ver se vai dar certo, tá? Eu poderia aqui no Edit Mesh aqui selecionar a face e aqui tem um tal de flip aqui, ó. Tá? Então eu teria que pegar face por face, ia ter que alterar, tá? Bom,
é uma sugestão, é uma das alternativas, tá? Aqui eu geralmente quando se usa dessa forma é para um render rápido, né? Um render mais simples. Ó, tem as ferramentas aqui, ó. Vocês estão vendo que tem uma latinha de lixo, ó. Eu vou voltar ao início aqui, ó. O que acontece? Por que ele ficou oco? Se vocês clicarem aqui em cima, automaticamente, aqui na parte da linha aqui, ó, ele já vai abrir uma... Quando é linha, tá? Deixar bem claro, quando é linha. Quando for outro tipo de objeto, ele abre diferente, tá? Ele abre a configuração das propriedades aqui, ó. Então aqui, ó, se eu clicar em vértice, que seria o elemento mais simples do desenho, né? Que é ponto ou vértice, né? Ponto, segmento ou linha, figura, face, geometria, sólido, e aí vai, tá? Por exemplo, tem que ter pelo menos 2 vértices para ter um segmento. Vários segmentos eu tenho uma figura, tá? E aí vai. Vocês vão ver aqui, ó, que às vezes, tá? Ele pode vir, vou deixar aqui de novo 2.5. Vou desabilitar aqui a ferramenta de precisão agora que está me atrapalhando. Às vezes ele pode vir colado, tá? Opa, ó, ele pode vir colado, ou o nome certo seria soldado, tá? Esses pontos poderiam estar soldados. Ou esses pontos podem vir separados, como está no caso aqui, ó. Eu vou dar um Ctrl Z e vou colocar aqui em cima, ó. Se eu quero soldar todos esses pontos, ó, eu posso selecionar todos os vértices aqui, escolhi a ferramenta vértice, escolhi todos eles, e aqui, depois, ao longo do curso, tá, ao longo dos vídeos, a gente vai entender melhor o que é isso aqui, ó. Eu posso soldar aqui, ó. Tá? Eu vou até ampliar aqui. Ó, tem uma ferramenta chamada Weld. Aqui, como a princípio esse arquivo aqui eu já verifiquei que ele está bem certinho em cima do outro, tá? Eu posso até deixar 0,1, mas para garantir eu vou colocar 0,25 para garantir, ó. Vou dar um Enter aqui e vou soldar, ó. Tá, soldei. Vocês já viram que a cor do ponto do vértice estava amarela, ela ficou branca, tá? Vocês podem prestar atenção no vídeo aqui. Deixa eu diminuir aqui. E tudo que ficou branquinho, a princípio está ok. O que ficou vermelhinho, tá? O que ficou vermelhinho, a princípio não está ok. Por quê? Ou porque tem ponto em cima de ponto, ou porque tem segmento em cima de segmento. Alguma coisa aqui não funcionou, tá? Eu peguei aqui, ó, a figura inteira, ó, então tem alguma coisa aqui que não funcionou. Eu já vi aqui, ó, que tem segmento em cima de segmento, ó. Então eu vou deletar isso aqui. É bem provável que esse ponto aqui não tenha soldado, ó. Bingo, ó. Tá? Não soldou. Vou selecionar de novo. Vocês viram que o que ficou branco, né, já está ok. O que não está branco é que deu problema. Vamos tentar soldar de novo aqui. Beleza, ó. Ficou branquinho, agora deu certo, ó. E daí agora aqui eu posso selecionar. Tá? Posso vir na ferramenta Extrude e voilá. Show de bola. Tudo certinho, tudo bonitinho, tá? Tudo do jeito como a gente quer. Só que aqui o que eu vou fazer, ó? Eu vou, deixando bem claro, isso aqui, esse método aqui é quando o arquivo ele já vem tipo zerado, assim, né? Tipo, ele já vem bem certinho do AutoCAD, no caso aqui, tá? Daí eu posso usar esse método aqui que ele fica bem rápido. Só que ao invés de eu colocar a altura completa nele, eu vou colocar aqui uma altura de 90, que eu acho que é a janela mais baixa aqui tem um peitoril de 90. Certo? Daí o que acontece? Eu teria aqui agora, em todas as aberturas, aqui onde tem abertura de janela, eu vou ter que pegar uma ferramenta chamada Edit Mesh ou Edit Poly, melhor Edit Poly, tá? Nesse caso.
edição de polígono aqui. E o polígono e o mesh, tá? São bem parecidos, ó. É vértice. Ó, o vértice está aqui, o elemento mais simples. É aresta, ou edge, que seria, tem que ter pelo menos 2 vértices para ter uma aresta. Aqui tem uma opção que chama border, mas aqui eu acho que não vai aparecer. Ela vai acabar, não estou nem conseguindo selecionar, que eu não tenho, teria que pegar uma outra opção aí para border aqui. Não está funcionando, tá? Não, na verdade, ela não está funcionando porque, na verdade, eu não tenho nenhuma borda aqui, ó. Aqui seria as faces. O 3D Studio Max chama de polígono. E aqui seria o elemento, ó. Tá? Então, espero que, acredito que acho que ficou bem entendível isso aqui, né? Então, o que eu vou fazer aqui, ó? Eu vou selecionar uma aresta. Desculpa, uma face ou um polígono. Tá? O 3D Studio Max chama de polígono. Outros softwares chamam de face, mas a princípio é a mesma coisa, tá? O mesmo conceito. E eu vou usar aqui, ó, uma ferramenta chamada Bridge. Ele vai criar uma ponte entre um e o outro, ó. Então, quando eu aperto aqui, ó, ele já criou a ponte aqui, ó. Certo? Bom, o que eu vou fazer agora? Aqui, vou selecionar essas faces aqui de cima, ó. Tá? E eu poderia estar simplesmente movendo para cima, tá? Porque agora eu vou na segunda altura, que seria a altura da janela dos banheiros, que geralmente é peitoril 1,5 m, tá? 1,5 m. Então, de 90 para 1,5 m eu teria que subir 60. Mas olha só, se eu simplesmente for subir 60 aqui, ó, eu acho que vai dar um problema. Vamos ver se vai acontecer aqui, ó. Ó, acabou levantando aqui essa aqui também, ó. Vamos ver se eu selecionar esse aqui e colocar menos 60 aqui, ó. Ó, não vai dar certo, ó, tá vendo? Não tá funcionando. Então, o que eu teria que fazer? Eu teria que selecionar essas outras partes aqui e teria que vir aqui, ó, em extrusão, tá? Lembrando que a gente está trabalhando com polígono ou face. Vir aqui em extrusão e fazer uma extrusão de valor 60. Agora notem bem que é diferente fazer uma extrusão com extrude, que é o primeiro que eu usei, e uma extrusão dentro do comando de edição de polígono. Tá? São duas extrusões diferentes aqui, são duas coisas diferentes. Eu coloquei 60 aqui, vou dar um Enter. Ó. E daí agora aqui, o que acontece? Eu poderia pegar, aqui onde está as faces aqui. Opa. Ó, posso pegar por aqui, ó, polígono, ó, já está selecionado aqui polígono, posso selecionar aqui, opa. Ah, desculpa, tem que dar o OK aqui, porque senão ele acha que eu continuo dentro do comando aqui, ó, acabei errando aqui, ó. Então dei o OK aqui, vou selecionar essas faces aqui. Opa. Aqui rotacionar, eu também acho que essa parte aqui eu também acho que já tem um vídeo que eu já mostrei, tá? Então, um vídeo inicial para iniciantes mostrando como é que funciona essa parte aqui de baixo, ó. Selecionei aqui e de novo eu posso dar o bridge aqui, ó. É uma das maneiras, dá para fazer de outras maneiras? Dá para fazer de outras maneiras, tá? Essa aqui é uma das maneiras. E daí aqui, agora, eu pego de novo essas faces aqui. A altura dessa janela aqui, se eu não me engano, acho que é 60 ou 50. Não lembro agora. Mas ele tem que dar 2,10. Então, tipo, 90 mais 60 dá 1,5. 1,5 para 2,10, então tem que ser mais 60. Se eu for fazer com... Aqui ele já puxou, até já acabou puxando o último valor aqui que eu usei, ó. Tá. 60 aqui, ó. E daí agora, para finalizar, para chegar nos 3 metros, aqui deu 2,10, para chegar nos 3 metros, depois a gente pode alterar também. Vamos fazer uma extrusão de mais 90.
Ó, 90. E daí ok aqui. E daí o que eu vou fazer, ó? Aqui onde que é, ó, janela, eu seleciono a face. Seleciono a face. Bridge. Seleciono a face aqui. Seleciono a face aqui, dou o bridge. E aqui nas portas. Ah, professor Giovanni, eu posso selecionar vários ao mesmo tempo? Pode, mas só que daí tem que ser bem numa sequência bem certinho, porque senão depois pode dar problema. Então eu selecionei esses dois aqui, vamos ver se vai dar problema. Então ele entendeu que isso aqui é um bridge. E ele entendeu que isso aqui é outro bridge aqui, ó. Isso aqui é da porta, ó. Vamos dar um bridge, vamos ver se vai dar certo. Ó, acabou dando errado. Não tem como fazer. Se eu quero subtrair seleção, eu deixo o Alt pressionado aqui, ó. Deixo o Alt pressionado. Aqui ele não entendeu. Então primeiro faço um. Sem problema, eu vou lá e faço o outro bridge. Bom, aqui nós usamos 3 comandos, ó. A gente fez uma edição de linha, que aqui ele chama de spline, né? Na minha dissertação de mestrado tem uma explicação por que é esse nome. Aí, quem tiver interesse, depois eu posso passar onde está o texto aqui, tá? Fiz uma edição de linha, tá? Que seria aqui no create, seria os shapes, tá? Fiz uma extrusão, certo? E depois eu peguei esse polígono e editei. O que eu posso fazer aqui? Daí, é claro, fazer o mesmo processo em todas elas, né? Acabei fazendo só num pedaço aqui para mostrar aqui, ó. E daí eu posso usar aqui um comando aqui, ó, que depois eu posso explicar com mais calma como é que ele funciona em outro vídeo. Eu vou usar um comando chamado optimize. Ó, se eu clicar nesse comando aqui, ó, ele já meio que otimizou. Eu só vou ligar esse auto edge aqui. Aqui já ficou ok, ó. Às vezes, tá? Esse valor aqui você precisa ir aumentando ele até ele ficar todo lisinho, bonitinho, ó. Tá, então, ó, cliquei aqui, então aqui, ó, como já tá ficando as paredes aqui, ó. Tá? Então essa aqui seria uma outra maneira de se fazer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui, não vou deletar aqui, eu vou só mover ela aqui para o lado. Aqui. Ah, não vou poder fazer isso. Infelizmente não vou poder fazer, que eu vou ter que usar ela. Então aqui é uma das maneiras. Tá? Depois até eu poderia salvar esse aqui, fazer um teste. Vou salvar o arquivo para ver em relação a tamanho e complexidade da malha, para ver o que é mais coerente, tá? O que é mais interessante fazer. Bom, vou deletar aqui as ferramentas, aqui, vou voltar aqui desde o início. Tá? Essa aqui é uma das maneiras. E a outra maneira seria eu pegar, vem aqui na vista de topo. Se eu não quero essa grade aqui, se essa grade aqui está atrapalhando, eu simplesmente aperto a letra G, ó, e desliga a grade aqui, ó. Vem aqui na vista de topo. Vem aqui em Create, de novo, aba Create. Só que agora, ao invés de geometria, eu vou pegar aqui a Shapes. Vou clicar no comando Line aqui. Vou deixar em Corner e Corner para a linha ficar reta, porque se eu deixar habilitadas essas outras opções, por exemplo, eu vou deixar aqui Smooth, Smooth aqui, ó. Ela vai ficando curvada. Deixa eu deixar em Corner e Corner. Ela fica reta. Deixa eu deixar em Corner, Smooth ou Bezier, tá? Que também tem um texto explicando por que é esse nome, tá? Se eu clicar, soltar, clicar de novo, clicar, soltar de novo, ele fica reto. Agora, se eu clicar e segurar, eu faço uma curvatura, ó.
Bom, aqui como ele é tudo reto, como está tudo reto aqui, né? Clicar no comando line aqui, vou deixar corner e corner, e eu simplesmente clico aqui na minha ferramenta de precisão e vou lá aí, em cima da linha, e desenho de novo aqui, ó. Ó, fiz aqui o desenho. Se eu habilitar essa opção aqui, ó, tem uma opção aqui que é começar uma nova figura, um novo shape, um novo objeto aqui, ó. Se eu deixar desabilitado, ó, tá vendo que eu não saí do comando ainda, eu ainda estou aqui, ainda está selecionado, ó. Então, se eu clicar aqui, ele entende que continua fazendo parte. Opa. Ó, se eu errei aqui, ó, simplesmente backspace. Tá? O backspace é o botãozinho para quando eu estou escrevendo eu erro, eu aperto esse botãozinho chamado backspace, que daí ele volta aqui, ó. Ó, fechei aqui a linha, está fechadinha. Deixa eu voltar aqui para a tela aqui. E se por acaso, tá, eu acabei errando aqui, esqueci disso aqui, ó, e fiz uma nova linha, um novo shape aqui, ó. Não tem problema. Na hora de editar, opa, aqui backspace, acabei errando, ó. Na hora de editar aqui, eu vou lá e ok. Bom, aqui eu só acabei cometendo um pequeno erro aqui, ó, mas não tem problema. Eu vou pegar aqui essas duas linhas que eu fiz aqui. Deixa eu puxar um pouquinho pro lado aqui. Geralmente, eu expliquei já no vídeo lá, que também está na descrição aqui, de como inserir. Geralmente eu gosto de pegar a planta e deixar ela uns 50 centímetros. Opa, desculpa, apertei errado. Aqui está no eixo Y, perdão, porque eu acabei... Está selecionada a vista de front aqui, ó. Então se eu quero usar o eixo Z, eu tenho que usar aqui na... Depois também tem como organizar os eixos aqui, tá? Não vou explicar isso agora porque não faz muito sentido, mas aqui no eixo Z, ó, eu vou colocar menos 50. Eu posso pegar agora aqui, ó. Eu já expliquei porque que eu faço isso, né? Porque daí na hora de selecionar, ó, tem uma distância aqui, ó. Então eu sei que essa aqui mais embaixo é a planta do AutoCAD e que esse aqui mais em cima são as linhas que eu fiz, ó. Tanto é que quando a gente clica aqui, ó, no Modify, ó, ou aqui, ó, no nome, ó, tá aparecendo, vai aparecer linha 1, linha 001, linha 002 e aí vai. E aqui quando eu clico aqui, ó, vem com o nome do AutoCAD, ó, que é um layer do AutoCAD, e esse layer a pessoa que fez o desenho colocou como layer parede, ó, tá? Bom, aqui tá vendo que vem colado já num objeto só. Se eu quero unir essa parede com essa aqui, ó, edição de SP-Line aqui, tá? Ou edição de figura, de linha, de desenho 2D, tá? O nome que você queira utilizar. E tem aqui, ó, uma ferramenta aqui chamada Ataque, tá? Cliquei aqui. Se eu clicar nesse botão e clicar aqui, ó, e agora ele vai entender que é tudo o mesmo objeto, ó. Até vou mudar de cor aqui, ó. Para mudar de cor é simplesmente clicar em cima, aqui tem um botãozinho de cor, ó. Eu vou colocar uma cor mais chamativa aqui, uma cor mais clarinha, para ficar mais fácil de entender, ó. Tá. Daí de novo, o mesmo processo. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso, outra maneira, eu posso pegar, clicar aqui, posso fazer uma extrusão. Só que aqui eu já vou fazer na altura da parede, que aqui, se eu não me engano é 3,15 nesse projeto, nós vamos colocar 3. Tá? Depois a gente vê certinho a altura nos outros vídeos. E aqui eu vou colocar um segmento que seria o peitoril,
que seria a parte de cima da janela, a empena da janela e da porta. Então, uma subdivisão. Uma subdivisão para a altura do banheiro, ou simplesmente não precisaria, tá? Vamos colocar aqui uma altura para três subdivisões, só uma para a altura da empena da porta e uma para os peitoris. Tá? E daí aqui, ó, a princípio aqui eu vou deixar tudo do jeito como está aqui, não vou alterar. Isso aqui depois, numa outra aula, eu posso explicar o que seria cada uma dessa aqui. Vou vir aqui em edição de polígono. Aqui eu posso fazer com vértice. Deixa eu ver se a borda vai funcionar aqui. Não, não vai funcionar. Ou eu poderia selecionar os segmentos aqui, todos eles, mas aqui no caso seria mais fácil aqui pegar vértice. Vou numa dessas vistas aqui, lateral ou frontal. Seleciono aqui. E como o objeto está bem na coordenada absoluta 0, ó, se eu colocar aqui 210, ó, é a altura. E aqui eu vou colocar 90, que é o peitoril. Ó. E daí de novo, da mesma forma. Ó, eu posso vir aqui, seleciono aqui. Seleciono aqui, seleciono aqui. Espero que não dê problema. Espero que não tenha invertido a... Não, esse vai dar certo. Seleciono aqui e... Vou lá, ó, no bridge. Fechou. Seleciono aqui, seleciono aqui. Seleciono aqui. Vou no bridge. Fechou. Aqui, eu já vou selecionar essa parte aqui. Vou subir no eixo Z 60. Tá? Uma coisa bem importante, tá? Sempre presta atenção na flechinha aqui, tá? Aqui, quando ela é azul e está escrito Z, é que eu sei que é Z, tá? Às vezes ela coloca um eixo Y, às vezes ela acaba colocando outro eixo. Tá? Então aqui pode ser feito assim, eu poderia ter feito mais uma subdivisão, tá? Tanto faz. E aqui nas portas, vamos ver se vai funcionar agora. Vou tentar fazer... as duas ao mesmo tempo, vamos ver se vai dar certo. Se não der certo, a gente pega e volta lá e faz de novo. Selecionou aqui, bridge, agora deu certo. E daí está pronta a parede aqui. E daí, se quiser tirar essas linhas aqui, né, tem a ferramenta Optimize, que depois eu também até poderia ter deixado essa ferramenta aqui na... Ó, vou ligar o Auto Edge aqui. Só aqui, ó, ele deu uma escurecida, então aqui eu vou aumentar o valor até ele tirar essa parte mais escura aqui, ó. Ó, beleza. 5 já tá bom, vamos ver se precisa colocar 10. Acho que 5 já é o suficiente. Ó, e daí tá nossa parede aqui, prontinha, bonitinha. Só pegar e encaixar porta e janela. Tá? Essa aqui seria outra maneira. Que é uma maneira que eu acho muito boa, muito interessante de se trabalhar, tá? E daí aqui, eu vou pegar, vou empurrar essa aqui pro lado aqui. Vou empurrar visualmente aqui. Ó. Deixa eu empurrar ela pro lado aqui, não está atrapalhando. E daí tem uma outra maneira que tem muitos modeladores de arquitetura, né? Que acabam fazendo dessa forma. É uma forma interessante também. Eu acho ela meio trabalhosa, mas é pegar aqui. A pessoa vai criar um... Deixa eu pensar aqui. A pessoa vai criar aqui um standard aqui. Vai criar um box. Poderia ter gente que cria um plane, tem gente que cria com plane, tem gente que cria com box. Mas como tem alguns modeladores, como é que eles fazem? Ó? Liga aqui a ferramenta de precisão. Faz aqui um canto.
eu não estou vendo a altura. Bom, vou colocar na vista de perspectiva aqui para ficar mais fácil aqui, ó. Eu não estou vendo a altura aqui, ó. Então já coloca na altura aqui. Vamos colocar 90 por enquanto, depois a gente ajusta. E daí, agora, o que a pessoa faz? Ó? Ela clica com o botão direito aqui, vai converter em um objeto editável, vai converter em um polígono editável, tá? Ou ir lá, edição de polígono, mas depois eu vou explicar a diferença entre fazer um e o outro, tá? Mas a princípio é parecido aqui, mas tem uma pequena diferença. Eu vou mostrar em outros vídeos, ó, converter, polígono editável. E daí o que a pessoa faz, ó? Seleciona aqui, ó, tá vendo que eu selecionei a face. Outra coisa que é importante, ó, tá? Vocês estão vendo que esse botãozinho aqui, ó, deixa eu ampliar aqui, ó, ele tá assim, ó, quando ele tá assim, ó, ele vai selecionar só aquilo que estiver inteiramente dentro da seleção, tá? Então vamos deixar aqui. Nossa seleção está uma seleção retangular, depois eu posso explicar como é que funciona isso aqui também. Tá? Daí vocês me peçam nos comentários. Ó, selecionei. E daí aqui, ó, para eu não precisar ficar fazendo o tempo todo extrude, tá? Se eu deixar o Shift pressionado, e clicar aqui na flechinha aqui, ó, e arrastar, ó, ele já vai fazer uma extrusão automática aqui, ó. Então eu posso fazer assim. Posso selecionar aqui. Depois deixo o Shift pressionado, ó, com o Shift pressionado, tá? Para fazer isso aqui tem que deixar o Shift pressionado. E eu posso ir montando toda a parede assim, ó. Tá? Vantagens e desvantagens de se fazer dessa forma aqui, ó. A desvantagem é que ela é um pouquinho mais demorada, tá? De fazer, assim, dá um pouquinho mais de trabalho para fazer, mas essa seria a desvantagem, né? Que ela demora um pouco mais. Mas a vantagem é que depois ela te dá um poder maior de edição. E eu vou explicar isso, não nesse vídeo, mas num próximo vídeo aqui, ó. Mas só que você tem que, ó, toda vez que tiver uma intersecçãozinha, alguma coisa, ó, tem que pegar e tem que fazer isso aqui, ó. Ó, tem que ir pedacinho por pedacinho, ó. Seleciona aqui. Tá? Ó. Eu teria que fazer essa parte da parede aqui também, mas, bom, vamos fazer aqui, ó. Daí fecha, vamos fechar aqui a porta, não tem problema, pode fechar a porta. Faz aqui, depois faz aqui. E daqui a gente vai fechar com... Vamos fechar, depois aqui a gente vai fechar com o bridge aqui, ó. Opa, acabou pegando coisa a mais. Perdão. Vou pegar só aqui, ó. Selecionei de novo. Ó, fez aqui. Fez aqui. Selecionou aqui. Daí para finalizar esse pedaço aqui. Esse pedaço aqui, ó. Então, muitos modeladores, tá? Eles acabam trabalhando dessa forma aqui, ó. O que é legal aqui, ó? Que fica sempre esse canto aqui, ó, que é mais fácil para editar, dependendo do que for fazer, ó. Aqui, maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, tá? Aqui, no meu caso, o que eu acho mais rápido, tá? O que eu faria aqui, o que eu acho mais rápido é simplesmente, ó. Pega a face aqui, ou o polígono. Clica em cima, deleta, clica em cima, deleta, clica em cima, deleta, clica em cima, deleta. Agora aqui, ó, vocês vão ver para que serve o comando border aqui, ó. Aqui ficou uma borda, ó. Se eu clicar o comando border aqui e clicar aqui, tem uma ferramenta chamada cap aqui, ó. Outra coisa também que eu quero que vocês prestem atenção, ó. Se eu clico em vértice, vai abrir ferramentas para vértice.
Se eu clico em segmento, vai abrir ferramentas para segmento. Se eu clico em borda, vai abrir ferramentas para borda. Se eu clico em polígono, vai abrir ferramenta para polígono. Se eu clico em elementos, ferramenta para elemento. Então aqui tem uma ferramenta chamada Cap. Ó, ferramenta Cap aqui, ó. Selecionei a borda, cliquei em Cap, fechou. Lindo, maravilhoso. Vamos pegar aqui o Rotate View aqui. Deixa eu agora voltar aqui na normal aqui de novo. Cliquei em borda. Aqui o atalho aqui é a letra Q, tá? Para não precisar ficar clicando lá em cima. Cliquei aqui e Cap, fechou. E daí, de novo, é o mesmo processo que eu fiz nos outros, ó. Aqui eu já poderia até ter fechado aqui, né? Acabei bobeando aqui. Já poderia até ter fechado aqui. Acabei errando aqui, ó. Seleciono aqui. Seleciono um polígono aqui. Bridge. Vamos selecionar agora aqui. Para não ter que ficar clicando um por um, eu vou pegar aqui uma vista frontal, uma vista lateral aqui. Tá? Para eu fazer o que eu fiz agora, ó. Se eu rolar o botão do meio do mouse, rolando, né? Eu vou fazer o zoom, mais perto e mais longe. Se eu pegar o botão do meio do mouse, clicar ele e segurar, eu faço o panorâmico. Isso aqui funciona igual ao AutoCAD, tá? Mesma coisa do AutoCAD. Se eu pegar o botão do meio do mouse mais o Ctrl panorâmico, se eu pegar o botão do meio do mouse mais o Shift é panorâmico também, e se eu pegar o Alt mais o botão do meio, ó, eu faço isso aqui, ó. O Rotate View, ó. Tá? Para eu voltar na vista que estava, eu venho aqui, ó, ele ainda está uma vista ortogonal aqui, está uma perspectiva de paralela, no caso aqui, né? Mas tá vendo aqui que está em ortográfica aqui. Se eu clicar na casinha e clicar aqui era a vista frontal, apertar a letra F, ó, voltou para a vista frontal. É só apertar a letra F, na verdade, tá? Aqui, ó, vista frontal aqui, ó. Ou clicar aqui no frontal aqui, ó. Se eu selecionar aqui, ó, eu acabo selecionando tudo, tá vendo? Para não ficar clicando um por um, ó, então eu faço um retângulo de seleção aqui, ó. Selecionei. Daí eu venho aqui e faço uma extrusão de 60. Ok. Daí eu vou lá e faço mais uma extrusão de 60 de novo. Só que agora... Ah, perdão. Fiz uma coisa errada aqui, ó. Tá vendo essa face aqui, ó? Essa face aqui, ó, eu deixo o Alt pressionado. Tá? Faço uma extrusão de 60. Esse aqui é uma das maneiras de fazer, tá? Deixando bem claro, eu mostrei outras, né? Vocês viram que dá para fazer de outras maneiras diferentes. Com isso aqui selecionado, agora aqui a janela aqui do banheiro, deixo o Alt pressionado. Tá? Deixo o Alt pressionado, cliquei aqui. Faço mais uma extrusão de 60. Tá? E daí agora, para chegar nos 3 metros, é mais uma extrusão de 90, se eu não me engano. Ok? E daí agora que eu pego essa face aqui, vamos ver se eu consigo fazer clicando todas elas ao mesmo tempo. Então vamos pegar aqui numa sequência aqui, ó. Sentido horário, ó. Aqui. Aqui, vamos torcer para que dê certo, tá? Às vezes não dá certo. Opa. Ctrl pressionado, Ctrl pressionado soma a seleção, tá? O Alt subtrai e o Ctrl soma a seleção. Ctrl pressionado, seleciona aqui. Seleciona aqui. Seleciona aqui. Seleciona aqui. E seleciona aqui e seleciona aqui.
Vamos dar o bridge aqui. Opa, funcionou perfeito, certinho. Tá. Tem a parede e daí eu posso de novo pegar aqui o Optimize aqui, ó. Tem aqui, escolho a ferramenta Optimize aqui, Auto Add aqui, com valor 5 aqui. Já deu aqui. Então nós temos todas essas maneiras de fazer uma parede, tá? Num outro exercício agora eu vou pegar, no próximo exercício aqui eu vou pegar, vou modelar o ambiente tipo, o pavimento tipo inteiro. E daí a gente vai ver aonde que vem agora as dificuldades, né? Porque até aqui a gente só fez um pedaço, né? Mas para modelar ele inteiro, a gente vai começar a ver que vai ter uns probleminhas no meio do caminho aqui, a gente vai estar resolvendo e eu vou estar explicando aqui para vocês. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que ele tenha sido útil. E se você gostou do vídeo, eu peço para você dar um like lá no vídeo, eu peço para você se inscrever no canal e principalmente que você deixe os seus comentários, que com os comentários eu vou melhorando as aulas, eu vou ajustando de uma forma que seja coerente para quem está acessando o conteúdo do canal. Tá? E se você também gostou, eu peço que você compartilhe com os seus amigos, seus colegas aí para o canal crescer, né? E para eu poder estar produzindo cada vez mais material e que seja útil para quem esteja consumindo esse conteúdo. Então é isso aí, muito obrigado e até o próximo vídeo.